Eu tenho 3 filhas adolescentes. A primeira tem 18, a segunda tem quase 16 e a terceira tem quase 14. E sabe como é a minha relação com elas? Maravilhosa. Elas são meninas incríveis. São gentis, são educadas, são sociáveis, são felizes. Olha só, e você pode me perguntar qual é o segredo. No vídeo de hoje eu quero te contar o segredo que eu descobri e apliquei um pouquinho. Um dia, quando minha segunda filha estava bem pequenininha, aprendendo a andar, e a minha primeira tinha assim, acho que 3 anos por aí, a gente estava na rua, caminhando, e eu morava numa rua sem saída, bem gostosa aqui no bairro. Então eu tinha uma pequenininha assim na mão e a outra andando perto. E eu encontrei um vizinho que por acaso se tornou o médico homeopata da nossa família. Então eu encontrei o vizinho e ele tinha 2 filhos adolescentes, tipo a idade que minhas filhas têm hoje, talvez o mais velho 17 e o segundo 15, eu não me lembro, eram adolescentes. 2 meninos jogando basquete na rua. Então eu encontrei meu vizinho e comecei uma conversinha. E os seus filhos que estavam jogando basquete pararam de jogar basquete e vieram até nós conversar. E me perguntaram quem eu era, o meu nome, pegaram a minha pequena no colo, um deles pegou ela no colo, brincou com a outra, se apresentaram e foram super simpáticos, gentis, sociáveis. Botaram as meninas ali e voltaram a jogar basquete. Eu fiquei tão impressionada com aquilo que eu perguntei: vizinho, como é que você fez isso? E ele disse assim: Kátia, eu não fiz nada. O entorno se fez. Eu dei as condições e tudo aconteceu. Me conta aí que condições são essas. Ele me disse assim: escola, no caso, era a escola Waldorf, onde minhas filhas estudam até hoje. Ele disse: escola, Deus, eu frequento uma igreja chamada Comunidade de Cristãos e essa igreja está presente na nossa vida, Deus está presente na nossa vida. E ele disse: trato os meus filhos com homeopatia e dou boa comida. Eu fiquei pensando naquilo, não entendi muito bem e falei: mas como assim? Me explica mais. Ele falou: esse tipo de pedagogia, essa escola, fala com a alma. Quando a gente coloca Deus na casa, a espiritualidade, isso fala com a alma. E quando a gente trata os filhos, as crianças, com homeopatia, com algo que seja natural, ela não está tratando só o físico, mas também a alma. Quem que você quer educar? Com quem que você quer conviver? Ele me perguntou. Com uma cabeçona ou com a alma? E aquilo falou tão certo para mim que eu pensei comigo: nossa, acho que tem uma fórmula para a gente construir seres humanos melhores, né? E de fato, as minhas filhas estudam na escola Waldorf, na metodologia Waldorf, desde pequenininhas, desde o jardim, e a mais velha agora está no último ano da escola Waldorf. E as minhas filhas também tiveram talvez essa bênção, né, de ter Deus dentro de casa. Eu tentei ir para a comunidade de cristãos, frequentei durante um tempo, mas não era exatamente o que eu buscava e trouxe outras informações para dentro de casa. As meninas vão todos os anos para uma colônia de jovens
que faz parte, né, dessa igreja, comunidade de cristãos. E sempre tratei com homeopatia. E sempre tivemos em casa comida saudável. E você pode me perguntar, só isso? Olha, eu acho que foi 90%. E as meninas são como aqueles jovens que eu encontrei aquele dia na rua. Daquele jeito, sociáveis, alegres, espontâneas, conversam, de boa, como elas dizem. E você pode dizer para mim, mas Kátia, nem todo mundo pode colocar numa escola Waldorf, ter comida boa em casa, saudável. Nem todo mundo pode tratar com homeopatia. E eu até concordo, mas um pouquinho disso a gente pode trazer. E a essência disso a gente pode trazer. Porque o que eu percebo hoje é que a gente educa os nossos pequenos, não só da família, outros pequenos que a gente conhece por aí, do vizinho, o sobrinho, os jovens, e a gente conversa com eles e os educa falando com esse cara aqui, com a mente, e a gente dá tanta importância para isso, para a cabeça, o quanto a pessoa é inteligente, o quanto ela sabe, o quanto está indo bem na escola, o quanto ela está se formando para ser alguém na vida. A gente dá tanta importância para isso. A gente encontra um jovem assim e a gente já logo pergunta, e aí, o que você vai fazer da tua vida? E aí, qual é a faculdade? Não. E aí, como é que você está? Do que é que você gosta? O que é que fala o teu coração? Então, se você não pode colocar numa escola Waldorf, mas você pode falar com a alma, você pode ter a intenção de se relacionar com essa parte do ser humano. Porque, como eu tenho falado aqui nessa série toda, a gente está ajudando o incomensurável, o absoluto, a se tornar um ser humano, na forma do ser humano. A gente está ajudando ele a vir e ser quem ele é. Mas quando a gente conversa com esse cara aqui, ele meio que bloqueia. É essa a impressão que eu tenho. E eu não estou dizendo que não é importante ir para a escola. Claro que é. Eu fui, fiz faculdade, um monte de coisa. É importante, sim. Ler, escrever, saber fazer conta. Tudo aquilo que a gente aprende na escola. Importante, mas não fundamental. O fundamental está aqui. E é invisível. E é algo que a gente toca com sentir, de um outro jeito. Então, se você pode sempre se relacionar com a alma dos pequenos, dos médios e dos grandes, você está ajudando esse ser a tomar uma forma humana e teremos assim uma sociedade melhor, de jovens que se socializam, que conversam, que são felizes, que estão se colocando na vida. E você pode me dizer assim, mas Kátia, e quando já é tarde demais? E quando o jovem está falando aquele grande F, né? E quando ele não está nem aí? E quando ele só se tranca no quarto? Será que é tarde demais? Será que eu fiz tudo errado? Será que eu só cobrei, só falei com a cabeça e não com a alma dele? Olha, eu não acredito em falta de saída. Eu não acredito nisso. Eu sou super otimista com tudo. Então, sempre acontece uma forma de falar com o coração. Sempre isso é possível. Não tem pedagogia Waldorf, mas existe arte. Então, dê uma oportunidade para esse jovem se expressar. Pode ser que ele vá se expressar com uma pintura em tudo negro, com um barulho ensurdecedor, sei lá, de guitarra, de bateria, de uma voz bem raivosa, mas tudo bem, deixa essa alma falar, porque aquilo que é tudo preto, um dia vai ter uma corzinha, e aquela voz raivosa pode, de repente, acontecer uma melodia. A gente tem que ter paciência. E se você, a vida inteira, levou o seu pequeno para o pronto-socorro e encheu de antibiótico, sim, eventualmente acredito que foi necessário, mas hoje
a gente tem outras possibilidades. A homeopatia está mais acessível. Remédios florais existem por aí. Procure. E Deus está sempre presente. Se o seu pequeno, o seu jovem, não quer saber de ouvir falar de Deus, não insista com ele, porque Deus é tudo que há. Às vezes para ele é a natureza, é uma flor, é um toque, é um oi, eu tô com você e eu também sofro, e isso é verdade. E quando a gente tem esse nível de relacionamento com a alma, pode ter certeza, o grandioso chega na Terra e se expressa. Então, com quem você quer se relacionar? Com a mente ou com a alma? Com todas as pessoas, inclusive com você mesmo. Se você gostou, dá um gostei aqui no vídeo para mim. A gente tem mais um vídeo pela frente aqui dessa série, então não deixe de acompanhar. Você pode me seguir nas redes sociais e não esqueça de assinar o canal Ser Felicidade. Um beijo!